As teorias, as primeiras teorias, para explicar o espectro discreto do átomo de hidrogênio, eram teorias que hoje chamamos de semiclássicas, mas que faziam uso de uma ideia muito semelhante à de Planck, muito semelhante à de Planck. Qual é, a rigor, né, a semelhança? É dizer que certas grandezas físicas, então, uma grandeza física como a componente Z do momento angular, né, ou, no início, na realidade, era o próprio momento angular, é dado por m, ou vamos escrever n para ficar igual à hipótese feita por Planck. L, por exemplo, mas nós estamos pensando num primeiro caso como sendo Lz, mas na física clássica, se a partícula se move num plano, não há diferença entre Lz e L, né? De forma que L igual a N vezes H sobre 2π, que é o H cortado. N vezes H sobre 2π. Ou seja, é uma quantização parecida com a de Planck. Qual é a ideia? Eu tenho a grandeza aqui, o momento angular, né, e afirmo o seguinte: o momento angular é igual a n vezes o quantum do momento angular. Na verdade, vamos ver que isso aqui é o quantum de ação dividido por 2π. Mas essa é uma questão já um pouco mais sofisticada, né? De forma que a primeira teoria mais simples, para explicar o espectro do átomo de hidrogênio, é uma teoria que é a teoria de Bohr, onde se evoca uma regra de quantização. É uma regra curiosa, semiclássica, como se diz, porque faz uso de conceitos clássicos, mas também já introduz alguns elementos da teoria quântica. A ideia de que certas grandezas são quantizadas, no sentido das moedas, né? L é igual a n vezes h cortado igual a n vezes h sobre 2π. Essa é, em essência, a primeira teoria de Bohr. Claro, Bohr ganhou o prêmio Nobel, assim como o Planck, por uma proposta nova, surpreendente, simples em princípio, né? De forma que a teoria de Bohr, de certa maneira, vai de uma forma muito próxima da ideia de Planck. Energia, Planck, é igual a n vezes o quantum de energia. Aqui é a mesma coisa. Momento angular é a proposta de Bohr. Depois nós vamos justificar melhor, né, escrevendo as expressões, né, para o método semiclássico, ou aproximação semiclássica. Mas vamos aqui fazer de uma forma um pouco diferente. A proposta de Bohr, portanto, esse átomo é conhecido como átomo de Bohr, faz uso de uma outra regra de quantização. Isso aqui, já estamos aqui falando do ano de 1913 já, porque já se sabia bastante bem a respeito da estrutura do átomo, depois de Rutherford, né? De forma que
Aqui eu tenho o que hoje podemos chamar de regra de quantização. É igual àquela regra de quantização feita por Planck. Essa grandeza, ela é igual a n vezes o quantum dessa grandeza. Então, cortado aqui é o quantum do momento angular, né? É claro que hoje em dia a gente faz uma distinção entre L e LZ, né? Mas não importa. Essa aqui é a teoria de Bohr. Muito bem. E como é que funcionava? Por que essa teoria funcionava relativamente bem? Ora, vamos partir do pressuposto de que seja essa a regra, né? Uma regra de quantização. L igual a N vezes H cortado. Bom, por que funcionava bem? Vamos, em primeiro lugar, lembrar que L é igual a M vezes V vezes R, né? R aqui é o raio, né? Então, vamos lá. Vamos, em primeiro lugar, dizer que essa teoria de Bohr, a primeira, né, fazia uso da ideia de que as órbitas são órbitas circulares. A segunda teoria, utilizando métodos semiclássicos, não faz uso dessa hipótese, de forma que Bohr, juntamente com Sommerfeld, eles aperfeiçoaram essa teoria, mas a primeira, essa que eu vou explicar agora, era pensada só para órbitas circulares, né? Ora, o que tem de simples numa órbita circular com um movimento uniforme, né? O que nós temos? A partícula, o elétron, né, estaria numa órbita circular, né, de raio R e de raio R, de forma que vamos considerar, né, a equação que rege o movimento. Essa equação eu escrevo como sendo m vezes v ao quadrado dividido por r. Isto aqui podemos interpretar de duas formas distintas, né? Essa aqui seria a massa vezes a aceleração centrípeta num sistema inercial ou no sistema do próprio elétron, né, que é um sistema não inercial. Aqui eu teria a força centrífuga, né? E ela, então, na realidade, eu já estou tomando cuidado aqui com respeito aos sinais, mas o fato é que m vezes v ao quadrado dividido por r é igual, agora eu posso escrever como sendo um módulo apenas, né? É igual a Q E vezes QE dividido por 4π ε0, e aqui eu tenho 1 sobre r ao quadrado, né? O que é isto aqui? É a força coulombiana de Coulomb. Tenho duas partículas dotadas, uma de QE, a outra de menos QE. É claro que essas forças aqui têm sentidos opostos, né? Mas eu já levei isso aqui em conta. O fato é que força centrífuga, olhando para aquele referencial lá, né, é igual à força elétrica, né? O equilíbrio. Porque nessa direção aqui não existem forças. Se houvesse, a partícula sairia, deixaria de ter uma órbita circular. Muito bem. Então, em última análise, eu tenho m vezes v ao quadrado é igual a QE ao quadrado dividido por 4π vezes ε0, e aqui 1 sobre r, porque um r aqui se cancelou. 1 sobre r. Uma outra coisa interessante, né, é que a energia, né, de uma partícula, ela é dada por m vezes v ao quadrado dividido por 2, né, menos
Agora que eu vou escrever a expressão para energia potencial, é menos Q ao quadrado dividido por 4π epsilon zero. E aqui, em princípio, eu tenho em função do raio esta expressão aqui. É importante entender de que, neste caso de movimento circular, né, esta energia, ela é uma energia que é negativa, porque estamos falando de um estado ligado, né? Essa é uma expressão bastante geral e se pode mostrar que, no caso em que eu tenha aqui uma órbita circular, essa energia é dada por menos meio, e isto aqui é importante, de que E ao quadrado dividido por 4π epsilon zero 1 sobre R. Então, esta expressão para a energia da partícula, que é uma energia negativa, porque eu estou falando de um estado ligado, né? De forma que, basicamente, o que nós estamos dizendo é que a energia cinética, né, ela tem um valor positivo que é igual a meio, a metade deste valor aqui. Consequentemente, eu vou obter menos meio deste valor. Então, são resultados conhecidos, né, em relação ao movimento circular. Então, vamos aqui guardar sempre esses dois resultados aqui, né? Este resultado que é importante e esse resultado aqui, né? Ora, agora, até aqui é tudo clássico, né? Agora, veja bem, de acordo com essa regra de quantização, L, que é igual a m vezes V vezes R, é igual a N vezes H cortado. N vezes H cortado. Consequentemente, eu posso escrever que V ao quadrado é igual a N vezes H cortado ao quadrado. Veja, eu estou elevando, né, ao quadrado, né, passando o R para cá. Então, vou colocar aqui M ao quadrado. M ao quadrado. Então, divido por MR, tá, M2, R2. Portanto, levando esta expressão para cá, eu tenho que N vezes H cortado ao quadrado, porque eu tenho V ao quadrado, multiplicando por M, aqui vai aparecer M apenas, porque eu multipliquei por M. Tenho M ao quadrado, né, dividido, então, M vezes R ao quadrado, né, utilizei essa regra de quantização, né, encontro, portanto, N vezes H cortado ao quadrado, dividido por M vezes R2, né, é igual a QE ao quadrado sobre 4π epsilon zero, vamos colocar esse termo em evidência, sim, igual, e aqui 1 sobre R. Quer dizer, QE ao quadrado sobre 4π vezes 1 sobre R. E aqui eu tomei M vezes V ao quadrado. Ora, veja-se que agora eu tenho o seguinte, R ao quadrado, eu cancelo com esse R, concluo uma coisa curiosíssima, que R é dado por... Primeiro, eu tenho o inverso desta expressão aqui, portanto, 4π epsilon zero sobre Q ao quadrado, né? R eu passo para cá e divido, então, por esta expressão, né?
vezes, agora vou colocar aqui h cortado ao quadrado, eu ainda tenho aqui dividido por m, e finalmente, quero colocar isso aqui em evidência, vezes n ao quadrado. De forma que aqui eu tenho constantes, né? A massa aqui, né, é a massa do elétron, H cortado, uma constante já conhecida. A carga do elétron é bem conhecida, 4πε0, 1 sobre 4πε0, 9 vezes 10 a 9, de forma que aqui eu tenho uma constante, né? E vamos chamar essa constante aqui de R0, de forma que R é igual a R0 vezes, ou melhor, N ao quadrado vezes R0 ao quadrado. Esse R0 acaba resultando um valor muito próximo de 1 angstrom, de forma que é o raio de Bohr, né? É o raio de Bohr. Essa é a primeira conclusão a qual a gente chega, né? O que significa isso? Bom, agora, nessa linguagem clássica, o Bohr descobriu o seguinte: na teoria semiclássica, só alguns raios aqui são permitidos. De forma que se esse raio aqui for um valor, digamos, R0, então, um valor possível para n igual a 1 é R0. Mas pode ser 4 vezes R0, 9 vezes R0, 16 vezes R0. Ou seja, os raios crescem de acordo com n ao quadrado vezes esse raio R0. De forma que essa é a primeira conclusão a qual a gente chega. Não são todos os raios possíveis nessa teoria de Bohr, só alguns valores. De forma que se esse é R0, o próximo então é esse, né? 4 vezes R0. O seguinte, 9 vezes R0. O outro, 16 vezes R0. Só algumas órbitas circulares são possíveis, né? Muito bem, agora eu utilizo esta expressão aqui. Ora, portanto, a energia, as energias possíveis do elétron, né, são dadas por menos meio de QE ao quadrado sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R. Quem é 1 sobre R? 1 sobre R é 1 sobre R0. E agora esse R, como ele está embaixo, eu coloco agora 1 sobre N ao quadrado. 1 sobre N ao quadrado. Ora, qual é essa expressão aqui? E é igual a menos, vamos chamar de E0, está aqui, E0 é esse valor dividido por 1 sobre R0 menos meio, menos E0 sobre N ao quadrado. É isto. Aqui está a expressão fantástica a qual chegou Bohr. O que Bohr determinou? As energias possíveis do elétron. Se eu fizer a hipótese, essa. Teoria quântica de Bohr. L. Considerando órbitas circulares. L é igual a N vezes H cortado. Então,
neste caso, Bohr fez uma previsão bastante interessante. Bastante interessante. Por quê? Ora, se esses são os níveis de energia, a gente pode começar com o nível mais baixo, o nível de energia associado ao estado fundamental, que é N igual a 1. De forma que este valor aqui da energia é menos E0, N igual a 1. Para o valor N igual a 2, seria este valor aqui dividido por 4. Então, menos E0 dividido por 4. Depois, menos E0 dividido por 9. Depois temos menos E0 dividido por 16. Menos E0 dividido por 16. Mas como é que isso aqui explica aquelas séries? Simples. Agora sabemos que o elétron pode emitir um fóton, radiação, e ele vai emitir uma radiação quando ele fizer a transição para um desses níveis aqui. Ele pode começar, por exemplo, nesse nível, fazer uma transição para esse nível, pode fazer uma transição para esse nível, ou ele pode fazer uma transição para esse nível. De forma que, se eu fizer uma transição de um nível para o outro, vai emitir aqui um fóton, e essa energia do fóton, a energia do fóton, é igual a H vezes Ni. Ora, E é igual a H vezes Ni é igual a E vezes H, Ni vezes lambda é igual a C. Portanto, HC dividido por lambda. Ora, a energia desse fóton é igual a diferença de energia. Portanto, é menos E0, vamos chamar de ΔE, a diferença de energia dos níveis. Essa aqui é a energia dos fóton, ou do fóton. Essa aqui é do fóton. O fóton ganha uma energia que é igual à diferença de energias entre os dois níveis, né? E essa energia é igual a HC sobre lambda igual a ΔE. Ora, quem é ΔE, né? Esse ΔE, então nós podemos escrever como sendo igual a E0 vezes 1 sobre N2 menos 1 sobre M2. É isto. Ou seja, 1 sobre lambda é igual a E0, e esse E0 está ali, é possível determinar, dividido por H vezes C, vezes 1 sobre N2 menos 1 sobre M2. Fantástico. Tá aí. A teoria de Bohr consegue explicar quem é essa constante de Heisenberg, que estava aqui, e precisaria de uma teoria para explicá-la. Então, aqui está a constante. Esse E0 eu tenho como determinar a partir dos parâmetros anteriores e explico as séries. A teoria de Bohr é muito simples. É baseada nisso aqui. E mais, órbitas circulares, né? É uma teoria semiclássica, não é nem clássica nem quântica, mas ela obedece à lógica
a lógica da teoria de Planck. Alguma coisa é igual ao n vezes o quantum daquela coisa. Uma grandeza física é igual a n vezes o quantum da grandeza física. De forma que, na teoria de Bohr, o quantum do momento angular é a constante de Planck dividido por 2π. É igual a h cortado. E essa é a base da famosa teoria de Bohr. Muito criativo. Fez hipótese de órbita circular, mas depois ele conseguiu generalizar para outras órbitas, né? Sem levar em conta, inclusive, o conceito de órbita. E com isso, claro, ele acabou sendo reconhecido como um dos grandes impulsionadores da física quântica ao longo de todo o século XX.